Nos vídeos anteriores, eu mostrei áreas com excesso de cálcio e magnésio prejudicando a absorção de potássio. Nesse vídeo, eu vou mostrar áreas com o problema exatamente oposto, ou seja, excesso de potássio dificultando a absorção de cálcio e magnésio. Ora, o cálcio participa ativamente da formação da parede celular, enquanto que o magnésio é o átomo central da molécula de clorofila. Problemas na absorção de cálcio prejudicam a formação da parede celular e, em consequência, tornam as plantas vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Enquanto que problemas na absorção de magnésio prejudicam o processo da fotossíntese, dificultando assim o crescimento das plantas. Aqui nós temos o talião 1, talião 2 e talião 3. Eu vou abrir o talião 1 e mostrar a localização dele em que aparece o talião 1 com os seus devidos grids de amostragem. Da mesma forma, o talião 2 com os devidos grids de amostragem e o talião 3, as 28 amostras de análise de solo feitas nesse talião. Então, são 3 taliões. Talião 1 com 32 amostras, o talião 2 com 22 amostras e o talião 3 com 28 amostras. Essas amostras correspondem a 3 hectares por grid. E nesses 3 taliões perfazem um total de 269 hectares de lavoura amostradas. Eu quero começar mostrando as relações do talião 2 e do talião 3, o cálcio mais magnésio dividido pelo potássio antes da correção e o que foi também determinado na relação de magnésio para potássio. Essas duas áreas, imagem aqui do talião 2 e do talião 3, como vocês podem ver, elas foram juntadas aqui em um mapa apenas. É que como eles estavam tão próximas, aqui as duas lavouras, elas foram colocadas num mapa só, apenas para facilitar a visualização. As relações, elas devem estar entre 20 a 30 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio. E abaixo de 10 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio configura um excesso de potássio na área. Como nós podemos ver nesse mapa, nós temos até 4,31, 4,77, sendo que relações que estejam abaixo de 15 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio já configura-se como um problema de desequilíbrio nutricional, porque a planta ela vai absorver mais potássio ao invés de estar absorvendo cálcio e magnésio. E como já me referi no início do vídeo, o problema da deficiência de cálcio e da deficiência de magnésio acaba acontecendo problemas na formação da parede celular por falta de cálcio e no problema de deficiência nas taxas de fotossíntese pela deficiência de magnésio. Portanto, a relação que estou mostrando aqui no mapa é extremamente grave, porque a absorção do cálcio e do magnésio fica comprometida numa situação dessas. Abaixo de 10, praticamente nós temos a situação mais crítica de todas. Até 10 é até tolerável, porém, abaixo de 10 já o problema se torna muito grave para o desenvolvimento das culturas, das lavouras. Portanto, nesse mapa nós estamos vendo aqui a quantidade de amostras de solo que estão abaixo de 10. Praticamente todas aqui estão abaixo de 10 partes de cálcio e magnésio por uma de potássio. Nessa tabela de equilíbrio iônico, nós temos proporção do que deveria ser mais adequado para o desenvolvimento das culturas. Então, nós temos aqui a relação de cálcio mais magnésio dividido pelo potássio, que deveria estar entre 20 e 30 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio, como sendo uma relação adequada. E abaixo de 10,
como nós estávamos vendo no mapa georreferenciado que eu acabei de apresentar, estavam com a relação de cálcio e magnésio para potássio abaixo de 10. Ora, problemas graves em relação ao fornecimento adequado dos nutrientes pela CTC do solo. Como a CTC é ocupada por cálcio, magnésio e potássio, e eles competem entre si pelos sítios de troca, então nós temos uma situação configurada de deficiência de cálcio e magnésio induzido pelo excesso de potássio. Nessa última faixa, então, nós temos o caso exatamente que eu conversei nos vídeos anteriores em relação ao excesso de cálcio e magnésio em relação ao potássio. Ou seja, nós temos mais de 30 átomos da soma de cálcio e magnésio para um átomo de potássio. Então vejam que está tudo interligado em relação aos nutrientes no solo. É preciso manter o equilíbrio dos nutrientes para que a cultura se desenvolva adequadamente. E aqui eu tenho, né, nesses talhão 2 e 3, a relação de magnésio para potássio. Segundo as tabelas, deveria estar numa faixa entre 3 e 6 átomos de magnésio para 1 de potássio. Abaixo de 3, nós temos problemas sérios de desnutrição das plantas em função do desequilíbrio nutricional. A deficiência induzida do magnésio por excesso de potássio. Solos com CTC acima de 8 centimol de carga, nós deveríamos ter uma relação de magnésio para potássio entre 3 e 6. Aqui praticamente não existe nenhum valor que está acima de 3 partes de magnésio para 1 de potássio, ou seja, 3 átomos de magnésio para 1 átomo de potássio. Nós temos todos aqui valores que estão na faixa abaixo de 3. Abaixo de 2,40 aqui é o máximo que tem. Normalmente, se a pessoa for olhar apenas os teores, os níveis de suficiência dos nutrientes no solo, não há qualquer problema. Todos estão acima dos níveis críticos para cada um desses elementos, tanto do cálcio como do magnésio, como do potássio, eles estão acima dos níveis críticos. Então dizer assim, os níveis de suficiência sendo atendidos, não tem problema. O problema do desequilíbrio nutricional, ele acontece na forma de excesso de um nutriente em detrimento dos outros. Não são os níveis de suficiência que, estando acima dos níveis críticos, eles estariam, então, resolvido o problema do desequilíbrio nutricional. Pelo contrário, excessos vão gerar problemas de desequilíbrio nutricional em função de a planta não poder absorver aquele determinado nutriente porque o outro está inibindo, através da inibição competitiva, ele está inibindo a absorção desse nutriente, que no caso aqui dessa área é o problema do excesso de potássio em relação a cálcio e magnésio. Eu poderia também aqui apresentar a relação de cálcio para potássio, que daria na mesma. Afinal de contas, você já entendeu. O problema está no excesso de potássio em relação a cálcio e magnésio. Vamos abrir também a planilha do talhão 2 para ver as diversas amostras. Aqui eu tenho um total de 22 amostras nessa planilha e também planilha do talhão 3, planilha na qual estão discriminados os valores das análises de solo. Veja só aqui, nós temos então 28 amostras de solo, conforme nós mostrávamos lá no mapa georreferenciado. Então veja aqui, o que eu estava dizendo a respeito das amostras 1 e 2, de que o valor da relação de magnésio para potássio estava abaixo de 1, ou seja, o potássio estava maior do que o magnésio. Esses valores aqui são dados em centimol de carga. Veja que o potássio, na amostra 1, ele está com 1,3 centimol de carga, enquanto que o magnésio está com 1,1 centimol de carga. Ora, dividindo 1,1 por 1,30, eu tenho um valor de 0,85.
Aqui também eu tenho 1,2 centimol de carga de magnésio e 1,3 centimol de carga de potássio. Dividindo magnésio pelo potássio, vou ter um valor menor que 1, ou seja, de 0,92, alguma coisa aqui. 0,85, 0,92, esses são os valores que estão representados naquele mapa georreferenciado da relação de magnésio para potássio no talhão 3. Eu tenho também do talhão 2 aqui, também representado da mesma forma. Aqui eu tenho a relação de magnésio para potássio antes, em que eu dizia que abaixo de 3 partes de cálcio e magnésio para 1 de potássio, já seria uma relação desequilibrada. Por isso que é necessário fazer o devido dever de casa, fazer o acompanhamento das relações, como elas vão ficando no solo. E depois de 12 anos fazendo agricultura de precisão, eu pude constatar isso na prática, esse problema acontecendo diante dos nossos olhos diariamente. Todas essas relações, elas devem estar sendo contempladas quando nós fizemos as nossas abordagens e as nossas recomendações de correção dos solos. Todos esses problemas poderiam estar sendo resolvidos já quando nós estamos fazendo a recomendação dos insumos, dos corretivos e fertilizantes. Nós detectamos porque nós fomos a campo, nós fomos fazer amostragem de solo, fazendo agricultura de precisão naturalmente, mas fazendo essas amostragens é que a gente descobriu o tanto de lavouras, o tanto de áreas que tem desequilíbrio nutricional. E não é brincadeira mesmo, que nós temos um acervo técnico aí de 120 mil hectares amostrados e mais de 40 mil análises de solo interpretadas. E olha, mais da metade dessas análises tem problema de desequilíbrio nutricional, seja por excesso de cálcio e magnésio em relação ao potássio, seja por deficiência de cálcio e magnésio em relação ao potássio, que nem eu acabei de mostrar nesse vídeo. Portanto, eu gostaria de deixar essa mensagem muito clara em relação ao desequilíbrio nutricional. Não é só o excesso de cálcio e magnésio em relação ao potássio que promove, que provoca os distúrbios fisiológicos pelo desequilíbrio nutricional. É também por excesso de potássio em relação a cálcio e magnésio. Nós devemos ter um equilíbrio nessas relações. Tanto é que a pesquisa nos traz essas informações. Nos diz assim, olha que precisa ter entre 20 e 30 partes de cálcio e magnésio para 1 de potássio. Olha que precisa ter entre 3 e 6 átomos de magnésio para 1 de potássio em solos com CTC maiores que 8 centimol de carga. Veja que são informações que estão disponíveis na literatura. Basta apenas procurá-las e buscar essas informações e também, ao mesmo tempo, tornar isso uma prática no nosso dia a dia quando nós vamos interpretar uma análise de solo. Quando nós vamos fazer recomendação de corretivos e fertilizantes, nós precisamos ter isso claramente em nossas decisões. Decidir por corretivos e fertilizantes, mas que não vão provocar desequilíbrios nutricionais. Desequilíbrio entre nutrientes. Portanto, esse vídeo faz parte também de mais um capítulo dessas mais de 20 mil análises de solo que tem problema de desequilíbrio nutricional. E eu estou realmente surpreso, porque quando eu fui fazer esse trabalho de feedback, de buscar essas informações, dos 12 anos de agricultura de precisão, eu percebi esse tanto de análises que tem problema de distúrbios fisiológicos. Eu sempre pensava que o maior problema era a deficiência de fósforo, ou mesmo saturação um pouco mais baixa do que o ideal, presença de alumínio, problemas de acidez do solo. Mas não. O principal problema que nós temos e que nós temos como comprovar na prática, através das nossas amostragens, é o problema do desequilíbrio nutricional. É preciso combater esse desequilíbrio nutricional para que as nossas lavouras se desenvolvam de uma maneira adequada.
Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção de ter assistido até aqui esse vídeo. Se gosta do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, para que nós possamos continuar divulgando para outras pessoas essas informações. Gostaria de agradecer a sua atenção e até o próximo vídeo.